A educação à distância é a modalidade de ensino que mais cresce no Brasil. De 2014 a 2015, quando foi feito o último censo específico, a educação à distância, ou EAD, cresceu 67% em alunos e cursos. Agora, esse número pode explodir. Em nova portaria, o Ministério da Educação facilitou as regras para os cursos à distância. Até agora, alunos ainda têm de ir à escola para fazer prova, usar laboratórios e também assistir a aulas. Com a nova portaria do MEC, o ensino à distância pode ser oferecido sem qualquer atividade presencial. Vai ser a abertura da universidade 100% virtual. A medida, porém, já encontra opositores no Congresso. Essas legislações ampliam de maneira desproporcional a oferta de ensino superior em EAD, proporcionando até a criação de 250 polos por instituição, conforme seu conceito institucional. Os documentos não se preocupam em ampliar ou esclarecer as relações de trabalho docente, apenas mencionam a qualidade profissional dos seus trabalhadores. Novamente, a educação à distância torna-se, como em época recente, a galinha dos ovos de ouro para algumas instituições mantenedoras que querem transformar a educação à distância em mercadoria, precarizando ainda mais o ensino superior no país. Na semana passada, o senador Álvaro Dias reclamou que a portaria não deixa clara a necessidade de avaliação presencial. A educação à distância é o tema do Sala de Professores de hoje com o professor João Matar, mestre em tecnologia educacional. E houve e continua havendo uma tendência de muitas instituições de pensarem na educação à distância como uma possibilidade, até pela crise que a gente está passando, por vários problemas, não apenas de agora, uma possibilidade de ter um lucro lá de uma maneira diferente. Como será que o ensino é afetado nessa modalidade? Como fica a relação entre professor e aluno? Olá, estamos iniciando o Sala de Professores hoje, tendo a honra e a alegria de receber o professor João Matar, que é formado em Filosofia pela PUC, especialista em ensino e aprendizagem na educação superior, mestre em Tecnologia Educacional e diretor da ABET. Olá, professor, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, é um prazer e uma honra estar aqui podendo conversar com vocês. E também um outro filósofo, que é o professor Gentil Gonçalves, trabalha com novas tecnologias de informação e comunicação em ambientes virtuais de aprendizagem e é companheiro nosso, dirigente sindical, presidente do Sindicato de Vales, que representa os professores de Salto, Itu e Indaiatuba. Obrigado, Gentil. Olá, professor João. Que bom a gente se encontrar aqui na FEPESP, Reencontrar. Nesse ambiente importante e poder estar divulgando também algumas informações sobre esse assunto importante que é a educação à distância. E cumprimento também o professor Celso, nosso colega. Obrigado, Gentil. Professor Matar, há aí uma grande nuvem sobre a questão do ensino à distância. Aqueles que defendem, aqueles que atacam. É bom a gente deixar claro que a representação sindical, está aqui o meu companheiro Gentil, não tem representação sindical, nós, dirigentes sindicais, não temos nenhum preconceito contra o ensino à distância. A questão é como o ensino à distância é ministrado e de que maneira ele é ministrado de modo a atender às necessidades da população num país de dimensões continentais como o Brasil, fazendo uso das novas tecnologias, sem colocar isso para debaixo do tapete, sem esquecer que existe essa evolução tecnológica e, ao mesmo tempo, não precarizar as relações de trabalho. Então, eu queria aproveitar a sua presença para que você desse uma visão aí do ensino à distância. Tá. Eu sempre acho importante, inicialmente, dizer que é ideal que a gente use a expressão educação à distância, né? Porque quando a gente usa ensino à distância, a gente já está de alguma maneira falando daquela ideia de transmitir o conhecimento, né? Vamos dizer, aula transmissiva, né? Que o professor está lá. E a educação à distância não precisa ser, apesar de em muitos casos ser,
nesse modelo, né? Então, o que existe de reação contra a educação à distância é extremamente legítimo, por vários motivos. E o principal, talvez, é porque no Brasil, e não apenas no Brasil, mas no Brasil, as instituições enxergaram na educação à distância um centro de lucro, uma situação lá onde você poderia pagar um conteudista para produzir um determinado conteúdo, e depois aquele conteúdo fica rodando o máximo de tempo possível, quanto mais rodar, mais lucro vai dar para a instituição, e pagar um tutor muito mal pago, muito diferentemente do que se paga no caso do professor. Então aí não é um problema só de relação trabalhista, é um problema também com o aluno, é um problema também com a qualidade da educação, e houve e continua havendo uma tendência de muitas instituições de pensarem na educação à distância como uma possibilidade, até pela crise que a gente está passando, por vários problemas, não apenas de agora, uma possibilidade de ter um lucro lá de uma maneira diferente, porque você pode ter uma turma à distância que não tem a sala de aula, você não precisa gastar com prédio, com uma série de outras coisas, né? Não é o único modelo, não é a única forma que se faz educação à distância no Brasil, você tem diferenças, mas é importante dizer que quando a gente vai para a sala de aula, a gente tem um modelo mais ou menos normal, que o aluno senta na sala, ele pode ter uma sala mais ou menos tecnológica, com GIS ou com data show, e a educação à distância não, você pode ter educação à distância por satélite, por videoconferência, com atividades síncronas, com atividades assíncronas, só com teste de múltipla escolha, PDF múltipla escolha, que eu costumo dizer que é o jeito mais barato para a instituição. Ela produz um PDF, põe um teste de múltipla escolha e roda um curso. Então existem diferentes modelos. E aí eu acho que uma das funções da federação, do sindicato da gente como professor, é dar uma olhada nisso e conseguir, inclusive, discutir a qualidade desses diferentes modelos do ponto de vista de relação trabalhista, do ponto de vista de qualidade da educação. Tá? Então, existe um contínuo de diferentes modelos de educação à distância, que alguns têm qualidade, como no presencial, mas aí a diferença é maior na educação. Alguns têm qualidade e alguns têm uma preocupação meramente de lucro, né, e de centro de lucro aí para a instituição. Gentil. Eu penso que aquilo que o professor mencionou, a educação à distância como uma galinha dos ovos de ouro, né? Em que as instituições gastavam pouco e que o trabalho do professor era muito precarizado, inclusive com ausência de direitos, por exemplo, de registro em carteira, de seguir uma convenção coletiva, isso está caminhando para uma regularização. Nós percebemos que em alguns pontos do país essa situação ainda perdura, mas acho que é importante o debate da educação à distância, não só nessas questões de regularização, mas também para que o professor, que tem uma certa resistência com a tecnologia, ele possa entender que a tecnologia pode ajudá-lo, não que ela vai substituir, ou que ele não vai ser mais, de certa maneira, o protagonista, mas que o professor também vai ter que aprender a dividir esse protagonismo com os alunos. Em educação à distância, a questão da andragogia muitas vezes choca o professor. Uma outra questão também... Explica um pouco essa questão da andragogia. Enquanto nós estamos na sala de aula, a relação que existe, principalmente no ensino médio ou na educação básica e também no ensino superior, é a relação do professor que fala e muitas vezes ele dirige o trabalho dos alunos, mas não passa disso. Muitas vezes o aluno pode até fazer algumas questões que superam o professor. Na educação à distância, a construção do conhecimento se dá pelo próprio aluno, então ele precisa ter uma maturidade. E muitas vezes a educação à distância ela não é conveniente para determinados tipos de ensino ou de alunos se eles não estiverem preparados para isso, porque exige deles uma postura de autodidatismo e também de que o aluno produza ou esteja apto a desenvolver, a construir o seu próprio conhecimento. O professor, muitas vezes, ao utilizar essa questão, ao tomar contato com as tecnologias, até porque ele não está na geração que está plugada na internet, ele tem uma certa resistência. Nós ainda somos, na academia, de utilizar livros, de aprender indo até a biblioteca.
E o que se demanda muitas vezes na educação à distância é você descobrir novas formas. Então, através de um vídeo do YouTube, de um filme ou de um relato, propor isso para os alunos, fazer um fórum de discussão que muitas vezes vai demandar do professor outros aspectos didáticos que muitas vezes eles não estão preparados. Mas acho oportuno, né, essa oportunidade de estar dizendo, né, é importante salientar que a federação, que os sindicatos, absolutamente diferentemente de outras instituições organizadas, não tem nada contra a educação à distância. E o aspecto estratégico, que desde 2005 a educação à distância é importante, principalmente nos lugares mais longínquos, de dar essa oportunidade de democratização do conhecimento. Então, professor Gentil fez uma análise muito importante, de uma maneira muito precisa. Ele é muito bom, né? É ótimo. Obrigado. Mas abordou dois aspectos que eu acho que a gente deveria esmiuçar um pouco mais. Primeiro, a questão do aluno, da especificidade do aluno e das condições iniciais do aluno, das pré-condições do aluno. Dizer que o aluno tem que ter um outro tipo de comportamento com relação à educação. Ele tem que ser um pouco mais ativo. Na nossa educação tradicional, o aluno é passivo, né? Então ele vai absorvendo conhecimento que lhe é ministrado. Então, na educação à distância, o aluno tem que ter tem que ser um pouco mais proativo. E a questão que ele se referiu sempre ao mediador dessa relação de ensino-aprendizagem como sendo o professor. Bom, então vou começar por aí. Qual é a diferença entre o professor e o tutor, na sua opinião? Porque existe uma celeuma em torno da tutoria. Algumas instituições de ensino estão usando a expressão tutor para contratar pessoas sem formação docente ou até com formação docente, mas no nível de remuneração inferior, para precarizar a relação de trabalho. Qual seria o papel do tutor na educação à distância? Que diferença ele teria em relação ao professor tradicional, na sua opinião? Sim, a questão que me parece muito importante nessa discussão, como você diz, é uma discussão muito ampla, envolve muitas variáveis, mas um ponto importante é o seguinte: um modelo de educação à distância que é um modelo que interessa a instituição que está interessada apenas no lucro e tal, é um modelo seguinte: você retira o professor da função didática e transforma o professor num conteudista. Então vamos dizer que você seja o professor de uma disciplina de economia. Então, em vez de você ser o professor na educação à distância, você vai produzir um conteúdo para minha instituição. E eu te pago um valor fixo pela produção do conteúdo. A partir daí, eu não tenho mais gasto docente, porque você já está pago. E o que eu faço? O conteúdo é disponibilizado para o aluno de alguma maneira e eu ponho um tutor, que no fundo é um monitor, é uma pessoa para tirar dúvidas básicas, e aí eu precarizo no sentido de que eu pago muito pouco, não tem... Aí eu faço uma avaliação, a avaliação pessoa é pode ser avaliada, por uma avaliação escolha, simples, pode ser por múltipla você chamou de escolha. PDF múltipla Múltipla escolha, e ele dá o diploma. ele tem uma graduação, um diploma, mas que não mudou nada na vida dele. Tem cursos que o aluno não escreve um parágrafo, ele escreve, ele responde apenas questões de múltipla escolha, quer dizer, é um absurdo. Agora, esse é um modelo, então, que você não tem nem diferença, porque você não tem nem professor. Na verdade, você excluiu a docência da educação. Existe um outro modelo em que você pode ter um professor atuante, que ele pode produzir ou não conteúdo, pode usar conteúdos que já existem, como o Gentil citou aqui, mas ele está lá interagindo com os alunos por videoconferência, assincronamente, em fóruns de discussão. E se é uma turma grande, a educação se permite que trabalhe com turmas um pouco maiores que salas, você pode ter assistentes. Você pode ter professores assistentes, como existem nas universidades americanas, europeias. Pode ser, inclusive, pode ser alunos de mestrado, doutorado. Então, a ideia da tutoria, uma ideia pedagógica é essa. Quer dizer, se eu quero trabalhar com uma turma um pouco maior, porque o que eu posso fazer? Trabalhos com um grupo inteiro, eu posso dividir a turma de educação à distância também em pequenos grupos, e esses TAs, esses professores assistentes ou tutores, poderiam estar trabalhando lá com aqueles alunos. Quer dizer, essa é uma ideia pedagógica para o tutor. E esse professor assistente já existe na carreira, né? Quer dizer, ele faz parte, né? A gente já conhece como sindicato, como federação, e não teria problema nenhum. O problema foi que esse outro modelo inicial que eu falei,
Ele primeiro que tirou o professor e depois contratou uma pessoa fora do nível da docência. E aí realmente ficou uma subversão da coisa. Então aí a diferença é que, como você diz, o tutor é um monitor, é uma pessoa para tirar dúvidas técnicas ou dúvidas gerais, e o professor nem existe, na verdade. Tá? Então são modelos muito diferentes que existem aí, né? O Conselho Nacional de Educação estabeleceu uma regulamentação para o tutor, para o ensino à distância, que foi homologado pelo Ministério da Educação e que, na minha opinião, ficou em cima do muro. Caracteriza o tutor com atividade docente, mas não com a responsabilidade de um professor e nem com a qualificação de um professor. Eu queria que o Gentil desse a sua opinião sobre essa questão, mas daqui a pouco. Guarda um pouquinho, que nós vamos fazer um intervalo e na volta, então, o professor Gentil vai fazer a colocação sobre esse assunto. Fica por aí que a gente está voltando daqui a pouquinho. Falar com essa professora é muito pessoal. Para mim, é tudo. É abandonar a carreira que eu tive anteriormente, é gostar de gente, é formar cidadão, é aprender todo dia, é errar e fazer de novo. É ter vida, é viver. Estamos de volta ao Sala de Professores, hoje recebendo o professor João Mata e o professor Gentil Gonçalves. No bloco anterior, nós estávamos aqui num bate-papo muito interessante, aproveitando a experiência do professor João Mata e do Gentil, nosso colega e presidente do Simpro Vales, sobre essa questão da EAD em relação ao ensino presencial, a função do professor, a função do tutor. O professor Mata deu a visão dele sobre a questão da função do tutor e do professor, e eu mencionei a regulamentação que foi aprovada no Conselho Nacional de Educação e homologada pelo Ministério da Educação, caracterizando o tutor como função docente, mas não o colocando na mesma condição do professor, uma vez que o professor do ensino superior tem que ser pós-graduado e a resolução do Conselho Nacional de Educação estabelece que o tutor pode ser simplesmente ter simplesmente graduação mas participar do conjunto da atividade docente. E aí eu queria que o Gentil, então, colocasse a opinião dele sobre essa questão. Penso que essa questão apontada, né, do tutor, pelo menos está como uma categoria docente e fazendo parte também de uma equipe multidisciplinar, por um lado é interessante porque faz com que o tutor tenha conhecimento do projeto político, pedagógico, do projeto institucional da instituição, que ele saiba, que ele tenha alguma formação específica naquela disciplina que está sendo ministrada, mas, por um outro lado, não me agrada muito, porque cria uma segunda categoria, né? Então, não reconhece o tutor como um professor. Isso tem que ser estudado, talvez tenha que ser modificado oportunamente ou reestudado, né? Nós esperávamos uma outra posição por parte do Ministério, evidenciando esse trabalho do tutor para que ele não fosse precarizado, porém o que nós encontramos é essa situação que para mim é dúbia. Então, né? Gentil, na visão do professor Mata, nessa equipe multidisciplinar, haveria a função do conteúdo, aí o Mata disse se eu me enganei aí, ou se eu tive uma percepção errada pelo que ele falou, o professor conteudista, que é o autor do livro, no caso do ensino à distância, usando a mídia, uma mídia diferenciada, quer dizer, usando todos os recursos tecnológicos, você tem aquele professor que é o mediador da relação ensino-aprendizagem, e você tem o que ele chamou de professores assistentes, que seriam pessoas da carreira acadêmica, mestrando, doutorandos, etc., que ainda não teriam
a habilitação completa, mas estariam rumo à função acadêmica. E é mais ou menos isso que você está colocando, quer dizer, nessa equipe multidisciplinar, as pessoas com domínio do conteúdo, mas também com domínio específico do conteúdo, com capacidade de fazer essa interação na relação ensino-aprendizagem? Sem dúvida nenhuma. E até porque há uma troca de conhecimento. O tutor não é apenas uma pessoa, apesar dos diversos modelos de EAD que existem, nessa concepção e estando próximo, sendo caracterizado como função docente, ele também tem um conhecimento, ele troca essas informações, ele exerce, para mim, uma função de professor. Ele tem o domínio de uma doutrina e vai ensinar e vai interagir com o aluno para, inclusive, saber os limites. E comunicar, eventualmente, talvez o grupo que está dessa equipe multidisciplinar, como trabalhar melhor, ver os pontos. Então, ele também avalia. Não é só o professor que é o conteudista que vai fazer isso. E ele está lá na frente. Enquanto o professor conteudista, ele fica com uma visão de retaguarda. E penso que esse processo todos têm que participar. Mas esse conteudista também faria parte dessa equipe, atuando diretamente. Sim. E estando na supervisão disso. Sim. Bom, e aí minimiza um pouco, na minha opinião, a questão que você colocou do pré-requisito do aluno que vai para a educação à distância. Que aí, se houver essa interação em alguns momentos presenciais, você pode até prescindir um pouco daquela maturidade que você no primeiro momento, julgou ou colocou como pré-requisito do aluno que fosse para a educação à distância. É mais ou menos isso, professor Mata? Isso ele colocou, foi até bom você voltar nessa questão, porque eu gostaria de ter justamente conversado com ele. E isso tem mudado, essa questão é claro que existe um perfil do aluno de educação à distância ainda um pouco diferente do aluno presencial, mas tem mudado primeiro porque é o seguinte, a gente começa a ver uma proliferação dos cursos semipresenciais. O que significa isso? O curso que é de EAD do ponto de vista legal no MEC, mas o aluno não tem 100% à distância, ele tem 2 ou 3 aulas por semana, por exemplo, na universidade. Então ele vai lá, estuda 2 ou 3 vezes e as outras 2 ou 3 disciplinas ou 3 noites ele tem atividades à distância. Então ele já é introduzido nas duas modalidades ao mesmo tempo. É um curso híbrido. Um curso híbrido e que necessariamente não é uma pessoa que mora longe. Às vezes a pessoa mora do lado da instituição, ela poderia fazer o presencial, mas ela prefere escolher. Essa parece que é uma tendência que a literatura já mostrava. Ou vai a alguns polos. Vai tem alguns polos avançados. Ou ele tem aula mesmo, segunda, quarta, sexta, ou terça e quinta. Né? Então, esse tipo de aluno, ele já tende a se misturar. Quer dizer, na verdade, ele é desde o início. A gente está traduzindo um livro agora que vai ser entregue para os participantes do congresso da ABED agora, né, que vai ser Águas de Lindóia, e é do Tony Bates, que é uma referência em educação à distância, e ele defende, pensando fora do Brasil, aí, né, Europa, Estados Unidos, que você deveria ter cursos presenciais, disciplinas presenciais no início, e aí depois que o aluno está aculturado e tal, no terceiro, quarto ano você começa a oferecer algumas disciplinas à distância. Então veja que já é um outro modelo. Então a tendência, a gente começa a ver, inclusive nas pesquisas, é que você começa a não ter mais a diferença entre o aluno presencial e a distância. Mesmo porque você tem às vezes aluno que começa fazendo um curso presencial e muda para um curso à distância, porque a mesma instituição oferece os dois, chega no terceiro, quarto ano ele muda completamente, não apenas semipresencial. Adquiriu a tal da maturidade que o Gentil aqui... Então a gente espera que ele tenha mais maturidade, mas ela pode ser adquirida, ela não é um dom que simplesmente separa dois tipos de alunos. Eu só vou poder estudar à distância. Você pode preparar o aluno para estudar. Você pode preparar ele para estudar à distância, mesmo que ele já comece à distância. E aí eu preciso desse mediador que faça a interação. E não precisa ser o professor titular. Uma equipe, como vocês falaram. O professor iniciante. Os dois exemplos foram de equipes, e quando a equipe é integrada, né, o que é difícil, mesmo no presencial, mas quando você tem uma equipe integrada, é muito poderoso. É muito poderoso para tanto resolver a questão da maturidade, quanto para a qualidade de ensino mesmo. Né? O aluno se sente atendido, se sente muito presente, sente a presença docente, é um conceito que a gente usa. Né? Você pode ter presença docente mesmo na educação à distância. Ou você pode ter numa educação presencial um professor ausente. Professor que não é isso. Há alguns conteúdos, por exemplo, que nós, como professores universitários, avaliamos que o aluno possa estudar sozinho. E depois vir para aprofundar o conhecimento. Sim. E até nesse caso ter algum tipo de interação com os colegas por meio de
de plataformas de interação, de chats, de bate-papo, de fóruns de discussão e de debates, etc. Até ampliando para grupos além da sua própria instituição de ensino. Exatamente. E aí você teria uma outra relação, inclusive, do professor, né? Uma redefinição do papel do professor. Até porque os 20% que é permitido para os cursos presenciais, hoje o que se faz em geral nas instituições é, 20% eu tenho 5 disciplinas, eu ofereço 4 presenciais e uma à distância. O professor Moran, que vocês já entrevistaram aqui, ele fez uma experiência muito interessante, que ele fez assim, 20% das 5 disciplinas durante um período. Então, quer dizer, o professor dava 2, 3 aulas presenciais e ele tinha depois uma atividade à distância. Sim. Em todas elas. Quer dizer, é um conceito diferente, dá muito mais trabalho, tem que ter muito mais uma equipe, mas do ponto de vista do aluno, é muito interessante. Você vai preparando o aluno para ter atividades à distância. E também não ficam nesses 20% algumas disciplinas, por exemplo, em alguns cursos que são da área, por exemplo, ciências econômicas, por exemplo, filosofia e sociologia, sempre as disciplinas escolhidas para que sejam à distância. É isso. Isso foi uma coisa muito triste que aconteceu no Brasil, talvez não seja só no Brasil, que as disciplinas eleitas para esses 20% foram as disciplinas de humanas, mas que são disciplinas que também exigem contato presencial, exigem debate síncronos, mas foram as que foram jogadas. Principalmente para curso de administração de empresas, onde as pessoas administrarão recursos humanos e não humanos, né? Recursos financeiros e recursos humanos. Eles têm que ter toda essa visão sociológica, filosófica, e tem o espaço presencial, psicológica e o espaço presencial de interação. Mas o Gentil aqui no nosso bate-papo anterior ao programa estava se referindo a uma outra modalidade, que seriam os MOOCs. Isso. Então, os MOOCs começaram recentemente, né? Foram noticiados, algumas pessoas participaram aqui no Brasil, alguns MOOCs foram produzidos. Acho que seria interessante estar falando sobre E o que são os MOOCs? São cursos abertos online massivos. Ou seja, milhares de alunos. Sim. E, de certa maneira, eles são abertos. Então, eu quero aproveitar esse finalzinho do programa para o professor Matar fazer uma breve colocação sobre esse assunto. Os MOOCs não são, pelo menos até agora, cursos formais, que dão créditos, eles são cursos informais, então ele tem uma certa liberdade, né? Existem modelos de MOOCs que são mais autoinstrucionais, então o aluno estuda... Cursos massivos online, e ele vai lá, faz PDF, agora é vídeo, né? PDF, e faz teste de múltipla escolha. Tá. Quando ele exige mais interação, aí cai tudo que a gente estava conversando. Aí você precisa de uma equipe, você precisa de professores. Se for um modelo mais autoinstrucional, que pode funcionar, ele não precisa de tanta presença lá. Agora, se tiver que ter interação, mediação da interação, a gente precisa de uma equipe, de tutor, de professor participando. Mas esse massivo, então, você poderia ter uma interação que transcende os muros da sua própria instituição. Do país. Transcende o país. Você tem alunos de todos os eu lugares. vejo assim, a educação à distância com essa grande vantagem. Isso é muito interessante. Você pode pesquisar em qualquer biblioteca de qualquer universidade do mundo. Interagir com alunos. Interagir com qualquer aluno de qualquer universidade do mundo. Essa é a grande vantagem. Nosso tempo, infelizmente, acabou. O papo estava excelente. E eu queria aqui, então, novamente agradecer a presença do colega, professor João Matar, e do companheiro, dirigente sindical, professor Gentil Gonçalves. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado.